Por fora ele tinha uma plástica bonita, tudo acabado por fora. Só que o castelo era de areia, entendeu? Não é o emboço que segura o prédio, são as colunas. Mas emboço tinha mais barro do que cimento. Mas a felicidade era tanta de ter a nossa casa que a gente já não dava mais bola para isso. Cada um ali estava construindo a sua vida, o seu sonho. Então eu morei 8 meses. Esses 8 meses, eu vou falar, foi assim os 8 meses mais deliciosos que eu tive. Eu ia de bicicleta para a praia, as minhas amigas de lá do prédio, a gente brincava na piscina com as crianças, entendeu? Então eu aproveitei muito. Bárbara chegou a subir no apartamento. Hoje, um corpo foi encontrado. 44 apartamentos desmoronaram. Desmoronou, matando 8 pessoas. O edifício Palace 2 tinha 22 andares e 172 apartamentos. Ele fazia parte de um complexo residencial chamado Complexo Palace, composto pelo Palace 1 e pelo Palace 2. As obras do edifício se iniciaram no ano de 1990, com previsão de entrega para o ano de 1995. Durante a sua construção, este edifício foi autuado 4 vezes pela prefeitura por irregularidades durante a sua construção. Ele não recebeu sequer o habite-se. O Palace 2 desabou parcialmente na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1998 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, deixando 8 mortos e 130 famílias desabrigadas. O caso ganhou repercussão nacional porque Sérgio Augusto Naia, engenheiro e proprietário da Sersan Engenharia, empresa responsável pela edificação, era, na época, deputado federal. No dia 24 de fevereiro, 2 dias após o primeiro desabamento, a prefeitura anunciou que seria feita a implosão do edifício em 5 dias. Ou seja, o edifício seria implodido no dia 1 de março de 1998. Porém, no dia 27 de fevereiro, foi divulgado um novo laudo técnico que recomendava que as famílias do Palace 2 voltassem ao edifício, mesmo após esse primeiro desmoronamento, para recuperar os seus pertences pessoais. Pouco antes da entrada destes moradores, ocorreu o segundo desabamento com toneladas de água vindas do terraço. Esse segundo desmoronamento é alvo de especulações até os dias de hoje. Na época, as primeiras informações que surgiram foram que, para maior segurança dos técnicos da empresa de implosão do edifício, todo o reservatório superior do edifício de água ele foi drenado. Também na época foram vinculadas outras informações a respeito desse segundo desmoronamento. Essas informações diziam que a empresa responsável pela implosão teria pré-instalado uma grande quantidade de água na parte superior do edifício para que, quando a implosão fosse realizada, a quantidade de material particulado na região fosse menor. Nenhuma destas informações foi confirmada até os dias de hoje. Com a ocorrência desse segundo desmoronamento, obviamente as famílias não foram autorizadas a adentrar esse edifício e a implosão foi adiantada. Ela ocorreu no dia 28 de fevereiro, às 10h30 da manhã. Após a implosão do edifício, iniciou-se uma guerra judicial para apontar quem foi o culpado ou os culpados pelo desabamento do edifício. De um lado, se tinha Sérgio Naia e Sérgio Domingues, que eram o dono da Sersan e o diretor técnico da Sersan, e do outro se tinha José Roberto Chendes, que era o calculista estrutural. Sérgio Naia e Sérgio Domingues apontavam como único culpado o calculista estrutural. José Roberto Chendes, por outro lado, apontava que os verdadeiros culpados eram os representantes da Sersan Engenharia pela utilização de materiais de péssima qualidade e
erros na execução. No entanto, logo após o início dessa guerra judicial, já começaram a aparecer os primeiros laudos, que apontavam sim erros no cálculo estrutural, mas também apontavam erros na execução das obras e possivelmente a utilização de materiais de baixa qualidade. Com isso, os culpados pelo desabamento seriam Sérgio Naia, Sérgio Domingues e José Roberto Chendes. Porém, essa batalha estava apenas começando, porque também iniciou uma guerra entre os laudos técnicos, pois eles tinham conclusões diferentes para o desabamento do Palace 2. O primeiro laudo técnico utilizado foi o laudo realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Zéboli, que vamos chamar aqui de ICCE. Esse instituto disse sim que houve erros na execução da obra, porém esses erros foram desprezíveis para o desabamento. Segundo o ICCE, houve erro generalizado no projeto estrutural e 78% dos pilares estavam abaixo do padrão necessário, sendo que 2 destes pilares, o pilar P4 e o pilar P44A, deveriam ter sido construídos para suportar uma carga de 480 toneladas, mas foram construídos apenas para suportar uma carga de 230 toneladas. Com base nessas cargas, pôde-se afirmar que o coeficiente de segurança utilizado nesses pilares foi de apenas 0,66, muito abaixo dos 1,4 apontados na época pela NBR 6118. O engenheiro responsável pelo cálculo estrutural do Palace 2, rebatendo as informações contidas no laudo do ICCE, disse que teria certeza que o edifício desabou pela utilização de materiais de baixa qualidade, insistindo naquele primeiro ponto abordado. Por outro lado, o calculista admitiu que liberou a planta de locação dos pilares e as cargas atuantes da fundação sem os cálculos exatos, somente com a análise preliminar. Por estimativa, o calculista admitiu que os pilares P4 e P44A deveriam suportar uma carga de 480 toneladas, e esses dados foram utilizados para o dimensionamento e execução das fundações. Posteriormente, ao realizar a planta de armação, ele considerou o peso real que os pilares estariam submetidos, que segundo ele, seria de 260 toneladas. Com isso, o engenheiro estava tentando dizer aos jornalistas e à justiça que ele não subdimensionou os pilares, mas sim superdimensionou a fundação, o que, apesar de ser antieconômico, não seria considerado um erro de cálculo nestes 2 pilares. José Roberto Chendes afirmou na época que só fez essa liberação de locação e cargas dos pilares para a realização da fundação porque a Sersan o pressionava muito e estava com muita pressa de iniciar as obras. Ainda em sua defesa, José Roberto Chendes disse que um edifício com mais de 200 toneladas de diferença de carga não ficaria estável por quase 10 anos. Após esses conflitos, foi constatado que o engenheiro calculista não registrou as plantas no CREA Rio de Janeiro e ele sequer tinha as cópias dos projetos que foram realizados no Palace 2. Já laudos do Departamento de Vistorias da Secretaria Municipal de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro e por empresa contratada pela Associação das Vítimas do Palace 2, constatou que os erros de execução foram tão importantes quanto o erro de cálculo para o desabamento do Palace 2. Na época do acidente, o CREA Rio de Janeiro também se manifestou. Segundo a entidade, os erros de projeto, somados aos erros de execução, foram responsáveis pelo desabamento. Dentre eles, a grande falta de atenção na execução dos pilares que ruíram primeiro no desabamento. Entre os erros de execução apontados nestes últimos laudos, os principais foram a falta de cobrimento correto nas armaduras, a falta de estribos suplementares nos pilares, a utilização de concreto fraco
com muitas bolhas de ar. E por último, e que ficou marcado, muito polêmico, é a possível utilização de areia do mar no empreendimento. Essa polêmica aconteceu pois foram encontradas conchas dentre os destroços do Palace 2. Segundo os laudos, em 4 pilares encontrados nos escombros, foram encontrados pedaços de madeira, sacos de cimento, jornais embolados e plástico. O outro edifício do condomínio teve de ser recuperado estruturalmente logo após a ruptura do Palace 2, pois ele apresentava graves problemas em 2 pilares, o que reforçava a ideia de que o erro que levou à ruptura do Palace 2 foi erro de cálculo estrutural. Em meio aos escombros, o perito criminal Júlio César Rocha encontrou um pedaço de concreto com uma concha do mar. Segundo ele, o material pode ser a prova de que na construção foi usada a areia da praia. O primeiro deles, o engenheiro calculista José Roberto Chendes, foi considerado culpado no ano de 2005. Ele foi condenado a 2 anos e 8 meses de prestação de serviços comunitários e impedido de exercer a sua profissão durante esse período. Atualmente, o engenheiro está constando como ativo no sistema de consulta do Confea. Essa consulta eu mesmo realizei no mês agora de julho de 2018. Já Sérgio Naia teve o seu registro profissional cassado pelo Confea, impedido de exercer a sua atividade profissional sem um limite determinado de tempo. Ele também foi cassado pela Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar apenas alguns meses após o desabamento do Palace 2. Sérgio Naia chegou a ser detido 2 vezes. A primeira, em 1999, ficou 26 dias preso na Polinter do Rio e em 2004 voltou a ser preso em Porto Alegre quando tentava fugir para Montevidéu. Desta vez, ele ficou preso por 4 meses. Até o último minuto, Sérgio Naia tentou interromper o processo. A justiça negou. E ele chegou para o julgamento cercado de seguranças. Em 2001, Sérgio Naia e Sérgio Domingues foram absolvidos pelas mortes causadas pelo desabamento do Palace 2. Com base nas análises técnicas, o juiz também refutou a hipótese que a Sersan teria utilizado água e areia do mar na obra do Palace 2. O juiz também negou que foram encontrados materiais estranhos como conchas, sacos de papel, plástico em jornais e madeira em concentrações maiores do que as que são infelizmente encontradas em obras. Já em 2002, Naia e Domingues foram responsabilizados penalmente, tendo que pagar respectivamente 360 e 200 salários mínimos a 5 entidades públicas com destinação social. Já a empresa Sersan teve seus bens bloqueados para pagar indenizações às famílias. Numa última reviravolta, no ano de 2005, a decisão manteve a sentença dada em primeira instância, que inocentava Sérgio Naia e Sérgio Domingues do desabamento do edifício, e anulou essa última decisão que eu acabei de citar do ano de 2002. O engenheiro Sérgio Naia faleceu no ano de 2009. Até julho de 2018, só foi pago aproximadamente 25% do total devido em indenizações para os ex-moradores deste edifício.